Bom dia. Quer dizer, graça e paz do nosso Senhor Jesus, né? Bom dia. E é desse jeito que funciona, irmãos. Compartilhar com irmãos rapidamente. Nós mudamos. Qual foi a última vez que você mudou, que você teve que fazer uma limpa na sua casa? Faça uma limpa, irmãos, na sua casa, no seu armário, na sua cozinha, dentro de você. Porque é muito interessante, você tem coisas guardadas que você não precisa e você pode abençoar outras pessoas com isso. E nessa limpa que eu estou fazendo, hoje está fazendo um mês, ontem eu pude assentar o meu escritório lá e agora que ele está arrumado, pude desfrutar do escritório depois de um mês fazendo limpa e mudança. E aí precisei de uma cegueta. Sabe o que é cegueta? Aquela serrinha, né? Aí voltei no apartamento aqui, procurei a cegueta, não achei a cegueta. Falei, uai, cadê a cegueta? Lucas, cadê a cegueta? Ju, cadê a cegueta? Não sei. Aí o Lucas, pai, eu vi isso aqui. Quer dizer, eu vim aqui, peguei, levei para casa, esqueci que levei para casa e a cegueta sumiu. E já estava tudo mais ou menos arrumado e nada da cegueta. E eu precisava da cegueta, falei, gente, eu não vou comprar outra. Aí estou lá distraído, fui chupar uma mexerica na pia assim, literalmente, irmão, sabe, eu assustei. O Espírito Santo falou comigo assim, está dentro da caixa das lâmpadas. O que cegueta tem a ver com lâmpada, Rosângela? Nada. Larguei a mexerica, aqui, aquele serrotezinho. Larguei a mexerica, virei, estava na cozinha, no meio de umas outras coisas assim, a Ju estava sentada tomando café, eu tirei uma caixa, tirei outra caixa, na caixa de baixo das lâmpadas, estava a cegueta lá no cantinho assim. Deus sabe dos detalhes. E eu falei, amor, isso é uma revelação, porque literalmente é assim. E depois eu virei e fiquei pensando, por que nós não somos assim o tempo todo? Aí o pastor Cláudio, eu comentei com ele, falou assim, não, mas dá para ser. Eu falei, eu sei que dá. Mas por que nós não somos sensíveis à voz do Espírito Santo o tempo todo? Porque nós temos muitas coisas para distrair a gente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Precisamos de uma decisão, de uma vez por todas. Vamos ouvir o Senhor. Vamos cumprir o chamado de Deus para nós, com alegria, mas com convicção de que você tomou a decisão certa. Abra sua Bíblia comigo lá em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você que está em casa, bem-vindo. Você que está aqui presencial, bem-vindo, bem-vinda. 1 Coríntios, capítulo 2. Você já ouviu essa palavra, talvez centenas de vezes, mas vale a pena ouvir mais uma vez hoje, que nós esquecemos das coisas que ficaram para trás. E isso é bom esquecer das coisas às vezes. Paulo fala, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para quê? Para o alvo, para a soberana vocação para que Deus me chamou. Para que Deus chamou você? Paulo está dizendo assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, de quem que é o testemunho? Era de Paulo? Era através de Paulo. É você? Não, é através de você. Por isso que eu creio que Deus pode usar as coisas improváveis para falar conosco as coisas prováveis. Deus usa a loucura. Paulo está falando sobre isso antes um pouquinho, depois se você quiser pegar. Sobre essa loucura do mundo, sobre essa sabedoria do mundo. Ele está dizendo, olha, eu quando cheguei em vocês, não foi através do que eu sei, foi através de poder de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Tiago disse, né? Vocês pedem, mas vocês pedem mal, né? Vocês não têm nada. E Paulo está dizendo aqui, olha, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. E esse o quê? Nada. Decidi nada saber através de vocês. Ou seja, não quero saber de mais nada, eu quero saber só de Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. E ele continua dizendo, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Amados, nós não conseguimos enfiar coisa na cabeça das pessoas.
Não adianta. Você alguma vez conseguiu obrigar alguém a aceitar Jesus? Obrigar alguém a ouvir o Espírito Santo? Não, é natural. É igual o caso dos 3 rapazes que estavam lá. Eles eu quero ir com vocês. É claro que você pode mostrar para a pessoa. Dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e às vezes colocar a verdade dentro da cabeça da pessoa? Dá, mas funciona isso? Não funciona. Na nossa casa, na nossa família, dentro da nossa casa, a gente sabe que muitas vezes nós temos essa dificuldade. Precisamos, às vezes, ouvir, pensar um pouquinho para depois praticar. Então, não foi linguagem... Ninguém estava persuadindo ninguém. Quem convence o homem do erro, do pecado, do juízo? Quem é? O Espírito Santo. E ele é manso. Ele é calmo. Ele, sim, te convence. Nós, não. A gente pode até piorar as pessoas, né? Você pode até piorar as pessoas. A pessoa toma birra da gente. Por quê? Você insiste demais, você força demais, você quer que... Mas então a gente tem que ter calma, tem que ter o Espírito Santo. Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no quê? Poder de Deus. Eu decidi nada saber. É uma resposta, talvez, de um clamor da alma do apóstolo Paulo. Eu não quero saber de nada, irmão. Não vem me falar de nada, não vem falar de problema, não vem falar de tristeza, não vem falar de angústia, não vem falar... Eu não quero saber nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual era a decisão que ele estava tomando naquele momento? Filtrar as informações, as coisas que vinham na cabeça dele. E, às vezes, no nosso dia a dia, nós não filtramos as coisas. Nós vamos pegando um quarto, como o nosso quarto da mudança, sobrecarregado, né? O quarto da Xuxa. Quem tem o quarto da Xuxa em casa? O Marcelo tem. O que você não quer é ser Xuxa no quarto. E o seu coração, às vezes, vai ficando tão sobrecarregado, né? Do quartinho da Xuxa, de emoções, de sentimentos, que você precisa administrar. E você não faz limpa como devia fazer. Ah, não, o ano que vem eu uso. Aqui na igreja é assim, irmãos. Até falei com o pastor Cláudio, essa semana, se Deus me permitir, eu vou fazer uma limpa. Coisas que em 2 anos de pandemia nós não usamos, vou usar mais não. Não vou usar. Dá uma tremedeira da gente, está aqui, pus a mão aqui, ó. Não vou usar, irmãos. Então vou fazer uma limpa, uma decisão. Você de manhã, você decide se acorda ou se não acorda. O abençoado do relógio desperta 5h40. Todo dia. Aí o dia que você pode acordar mais tarde, você acorda. Você acorda 10 minutos mais tarde. Ou no sábado que eu podia dormir, a Ju me acorda às 7h20 da manhã. Amor, meu olho. Falei, o que foi, amor? Meu olho, não sei o que está acontecendo, meu olho está ardendo. Aí eu olhei o relógio, 7h20, falei, não, eu ia dormir até mais tarde. Tinha que ser naquele horário, né? Mas a decisão que a gente tem que tomar, levantei para ver o que estava acontecendo com ela. Podia ter ficado deitado, estou errado, estou certo? Não. Mas as decisões, elas baseiam o seu dia, desde de manhã. Você pode acordar e decidir dar bom dia para o Espírito Santo, para Jesus, ou não. E eu vou te dar um conselho. Faça isso, irmãos. Faça esse exercício. Bom dia, Senhor. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu não quero saber de nada de vocês. Se um pastor fizesse isso no púlpito, olha, irmãos, a partir de agora eu não quero saber de mais nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. Talvez reduzisse a procura àquele pastor em 5%, 6% da igreja. Porque a maioria de nós quer o quê? Descarregar os problemas, a gente quer pedir isso, a gente quer pedir aquilo, e a gente faz o que foi falado aqui antes? Pede e pede o quê? Mal. Josué era um guerreiro de Deus, um homem diferente de Moisés. Josué foi melhor ou pior do que Moisés? Não, ele foi Josué. Ah, esse menino é a cara do pai, a cara da mãe. Para que fala que o menino é a cara do pai dele? É a cara dele mesmo. Já viu isso? Ah, é a sua cara, né, Diogo? Não, Ananinha, é a sua cara, Diogo. Não, é a cara da Mariana, não, é a cara... Gente, é a cara dela. Ah, fulano é melhor, fulano... Gente, não faça decisão por essas coisas, não. Viva a sua vida, mas decida por Cristo.
Eu posso obrigar as pessoas a aceitar Jesus? Não. Posso fazer igual aquele cangaceiro? Não. Aceitou Jesus, o primeiro cara que ele viu desceu e falou: você crê em Jesus Cristo? Ele falou: creio. Pegou a espada e... para não ter perigo de você desviar depois. Não. Eu decidi nada saber. E Josué, como um guerreiro, Josué foi conduzindo a vida dele, e lá na frente, no capítulo 24, Josué diz o quê? Escolhe hoje o que vocês querem. Escolhe hoje o que vocês querem. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Você não vê ele perguntando para ninguém, eu falo muito isso. Você não vê ele questionando ninguém. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Diogo é uma autoridade na casa dele? É. Se ele quiser colocar isso diante de Deus e da família, pode. Eu e a minha casa vamos servir. Se meu pai e minha mãe vão continuar, não sei. O João pode escolher isso. Todos nós podemos. E às vezes o que a gente faz? Fica quietinho. Não vou forçar. Não vou obrigar. Mas essa decisão aqui, ela é espiritual. Essa decisão é espiritual. O que Paulo diz? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu faço o quê? Prossigo para o alvo. Decisão. Jesus, no Evangelho de João, ele fala assim, olha, a minha vida eu dou, porque isso eu recebi do meu Pai. Ninguém tira ela de mim. Decisão. Quem que vai por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías intrometeu na conversa, né? Porque eu falo assim, eu brinco que ele intrometeu, porque ali estava, quem há de ir por nós e a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E depois Deus, no capítulo 52, fala assim, olha, naquele dia o meu povo saberá que sou eu quem digo, eis-me aqui. Quando você toma uma decisão, é o Senhor que vai por você. Desde que isso esteja baseado aonde? Na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não conhecer o que Deus deixou para você através dessa palavra. Não tem como. É bom que isso não faz parte da Bíblia, tem que cair mesmo. Obrigado, Biel. Tudo que não fizer parte da palavra na sua vida, nossa, essa foi demais agora, né? Tudo que não fizer parte da sua vida, de Deus, tira fora, faz uma limpa. Faz a limpa, gente. Dá para alguém. Lá em casa tem sempre uma vítima para a limpa, é o Machado. Nós fizemos a limpa e juntamos algumas coisas da minha mãe, algumas coisas nossas, fizemos uma limpa assim, fiz uma... Sabe o que é aquela mexida boa e está tudo agora no lugar direitinho? E, sabe, as etiquetinhas não estão prontas ainda não, mas a gente já sabe como é. E fui fazendo a limpa. Machado, quer? Machado, quer? Eu trago. Porque, gente, é preciso passar para as pessoas aquilo que você tem de bom. Então, quando Paulo fala esquecendo das coisas, quando Paulo fala eu decidi nada saber entre vocês, quantas decisões nós temos escritas na Bíblia que nós nem tomamos conhecimento disso? Josafá, lá no livro de Crônicas, o que Deus diz para Josafá? Nessa batalha, vocês não vão ter que fazer nada, não. Toma posição, o que mais? Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou pegar, eu vou comprar, eu vou levantar, eu vou subir, eu vou descer. Fica parado. Por que Deus às vezes fala com você em sonho, amado? Porque de dia você está tão agitado que Ele não fala com você, você não consegue escutar. Você já parou para pensar nisso? Eu acordo 10:50, eu não paro um minuto. Você já escutou isso de alguém? Nossa, hoje eu não parei um minuto. O que adianta essa hiperatividade? E aí você fica mais velho, tá? Você fica mais velho, seu corpo físico já não aguenta, mas você quer hiperatividade, quer fazer as coisas, quer acordar às 6 horas da manhã, quer para reunião, quer para fazer não sei o quê, quer não sei o quê. E às vezes não mistura, não para escutar a palavra, não para ouvir Deus. Que Deus fala com a gente através disso aqui, tá? Eu me rendo a Ti.
Eu me entrego a Ti, eu quero Te ouvir. Adianta você querer amar uma pessoa, a pessoa não querer o seu amor? Adianta você pedir perdão para a pessoa não querer te perdoar? Mas tome uma decisão, amados. Ame, perdoe, peça perdão, viva, medite na palavra, ore, adore o Senhor. Não tem coisa mais preciosa do que decidir nada ouvir além de Cristo e este crucificado. Decisão. A nossa vida é baseada em decisões. Eu vou ser um homem ou uma mulher de Deus ou não? Você pode escolher. Você pode escolher ouvir essa palavra e sair daqui do mesmo jeito. Eu sempre falo isso. Porque eu vivo isso, irmãos. Estou dizendo para vocês uma coisa que eu tenho procurado viver. Você consegue acertar o tempo todo? Levanta a mão aqui. Quem consegue acertar o tempo todo? Marcelo fez até assim, que ele ia fazer. Não consegue, gente. Ele quis levantar, mas a decisão do coração dele foi: vou falar a verdade. Não consegue. Você consegue ser amoroso, você consegue ser bonzinho, você consegue ser o melhor. Não, você tem que vacilar. Mas vacile e entenda que você precisa se render aos pés do Senhor. Seja a tua palavra o quê? O que passar disso vem de quem? Do coisa ruim. Eu não posso obrigar ninguém a meditar na palavra, mas que eu aconselho a meditar nisso aqui, eu aconselho. E não medita só no Evangelho, não, gente. Vai lá no livro de Josué, vai lá, lá na história de Sansão, vai no livro de Juízes, vai no Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, tem um homem aqui. Qual é o último livro do Antigo Testamento, gente? Vocês vão ver qual é a diferença entre o justo e o injusto. O que mais? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Dá para a gente ver a diferença, irmãos? Você vê a diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus? E quando você vê um que fala que serve a Deus, fazendo uma coisa de quem não serve a Deus? Ai, que bagunça que fica. Porque o tempo todo tem gente vigiando a gente, né? Você acerta 9, uma que você erra, o cara fala: uai, você não é crente? Uai. Não, e quando quer te adular e fala: uai, você não é pastor? E você nem pastor não é. Você fala: não, mas como é que está me observando, hein? Mas é a verdade. Por quê? Talvez a sua decisão naquele momento não foi certa. Eu não sei como é o seu dia a dia, eu sei o meu dia a dia como é. Tem hora que parece que a gente está distraído da presença de Deus. Você concorda comigo ou não? Você está buscando, está quietinho. Aí vem uma situação simples, um telefonema. Desestabiliza. Aí você perde a bênção. Mas eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. São decisões que parecem loucura. Paulo está falando sobre isso antes aqui. Eu ouvi uma história uma vez de um pai com um menino, levou o menino para brincar, estava com um amigo, encontrou com um amigo, e falou com o menino assim: pai, vamos embora. O pai falou com o menino: vamos embora, filho. Aí o menino falou assim: ô pai, só mais 10 minutos? O menino continuou brincando, o cara continuou conversando. Filho, 10 minutos, vamos embora? Não sei se você já passou por isso. Que parece que o menino está te enrolando. Aí, tá bom, filho, pode mais 10 minutos. Aí continuou conversando com o cara. Vamos embora, filho, deu 10 minutos. Ô pai, só mais 10 minutos? Isso foi se repetindo. Depois de quase uma hora dos 10 minutos, o amigo não aguentou, né? Não sei se você está com paciência para ouvir isso de novo, 10 minutos, mais 10 minutos. Ele falou: poxa vida, cara, você não tem pulso firme com seu filho, não? Porque você fala com ele assim: vamos embora, e ele fala: pai, mais 10 minutos, você deixa. Já tem quase uma hora que eu estou esperando para a gente poder ir embora aqui. E o cara virou para ele e falou simplesmente assim: é porque sou eu que estou tendo mais 10 minutos com ele. Perspectiva, irmãos. Perspectiva.
O menino estava divertindo, o menino estava brincando, o pai olhando. Então, em vez do menino estar... O menino, ele estava tendo mais tempo com o filho dele. Às vezes a gente não passa tempo com os filhos da gente. Não passa tempo com a esposa, não passa tempo com o marido, não passa tempo com a palavra. Por quê? Porque precisa fazer uma limpa. A primeira coisa que eu fiz aqui na igreja, quando eu vim para cá, foi uma limpa. Aqui em cima tem um corredor, aqui, o corredor é aqui atrás, aqui, ó. Nós alugamos uma caçamba, e eu lembro direitinho, veio Elísio, Mário Júnior, Rafael. E nós fomos fazer uma limpa nesse quartinho que tem aqui embaixo, tinha uns ventiladores daqueles de ferro ainda de teto, sabe? Enferrujado, aqui era areia pura. E o pastor me deu autorização para fazer isso, nós fomos fazer uma limpa nos quartinhos que tinha aqui em cima, e eu lembro que o Rafael teve uma ideia maravilhosa, porque pararam a caçamba aqui, e qual que foi a ideia maravilhosa do Rafael? A gente não precisava descer com as coisas, não. Era só jogar lá de cima, a limpa na caçamba. Então, assim, eu acho que 10% a gente acertou e 90% nós erramos. Mas depois a gente descia e catava tudo aqui embaixo. Botamos na caçamba. Mas a caçamba foi um sinal de Deus para mim, porque Deus falou comigo assim, isso eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer uma limpa em você. Eu falei, nó. Foi uma das primeiras vezes que eu escutei Deus, né? Então parece que mais interessante, né? Como assim fazer uma limpa? Vou botar uma caçamba na sua porta. E vou tirando as coisas. E eu decidi deixar Deus fazer isso. Porque uma coisa é você ouvir e decidir deixar, a outra é você não deixar. O que adianta ouvir, saber e não deixar? Você sabe que está errado, mas não pratica a verdade. Fica em cima do muro. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Porque Paulo diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não constituem linguagem persuasiva, mas em poder de Deus. Como que você não ouve Deus? Porque eu estava chupando a mexerica. Estava gostosa. E o Senhor falou comigo assim, está na caixa das lâmpadas. Você podia ter falado assim, aqui na caixa das lâmpadas, que eu já olhei ali. Eu já tinha olhado, tá, irmãos? Já tinha olhado. Procurei. Qual é o mistério para ouvir a palavra de Deus? Qual é o mistério para entender? É ter uma vida voltada para as coisas de Deus. É impossível, você pode até justificar, você pode até falar, mas é impossível você compreender se você não conhece o que Ele deixou escrito para você. Isso não tem idade não, tá, irmãos? Você conhece seu filho, você conhece a esposa um pouquinho, mas o marido, você conhece o pastor, você conhece as pessoas que convivem com você. Mas se você só chega criticando, você não convive com a pessoa, como é que você pode querer que a pessoa te escute? Até a pessoa falar com você assim, por que você não vive o que você fala? Pastor Paulo, eu falo todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu entrava nessa igreja e perguntava, está lendo a palavra, Tony? Aí eu falava, estou, pastor. E eu estava lendo. Uma semana que eu não dei uma lidinha, esse homem chegou perto de mim e disse assim, e aí, Tony, está lendo a palavra? Aí eu pensei, nossa, como é que o cara sabe, né? Uai! Está indo, Beto. Um dia eu falei uma coisa, a irmã estava aqui, ficou com raiva porque eu falei, foi dela, eu nem sabia que a irmã estava com esse problema. Um dia eu aqui na frente, na hora do louvor, falei assim, irmão, eu queria que você agora abraçasse a pessoa que está... Aí depois eu fiquei, não é bom a gente ficar fazendo isso, não, porque, né? Abraçasse a pessoa que está do seu lado, a irmã estava na cadeira ali, ela falou comigo assim, vou traduzir para você, eu vou te matar. Eu continuei, pedi para abraçar e tal, e beleza. E eu sabia que ela tinha problema com a irmã do lado? Não, irmãos. Aí depois, mas você sabia que eu não gosto de fulano? Que eu não... Eu falei, gente, não sabia não, nem lembrei disso. Irmãos, a decisão é sua. Se você vai se incomodar com essas coisas ou não. Eu não preciso dessa palavra. Essa palavra não falou nada comigo. Vai para casa e pensa um pouquinho se você tem decidido e tem optado pelo melhor caminho. Eu sou o caminho. O que mais? Ninguém vem ao Pai. Jesus Cristo é o caminho.
Pode ser o que for, testemunho de Jeová, qualquer coisa que tenha aí fora, que tente me convencer. Qual é a minha postura hoje? Eu vou ouvir por amor à pessoa, mas a convicção que há no meu coração não tira. Ah, não, mas você tem que ler livro. Não, pode ler livro, mas leia a primeira palavra. Se você está lendo bastante, isso aqui pode encher de livro. É algo que você decidiu. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. É muito interessante você ouvir as pessoas, a história das pessoas. Mas não deixe de tomar a decisão quando você começar a ouvir. Eu vou anunciar para ela que Jesus Cristo está vivo, mas que Ele morreu por causa do pecador. E como Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Entenda, escola dominical hoje eu falei sobre isso. Está falando sobre a banalização da imoralidade sexual. Quem assistiu a escola dominical aqui? Vendo, ó? Não é que você está perdendo não, mas é bom assistir, irmãos. Está lá para você assistir. Ah, eu não tenho paciência. Pede a Deus paciência. Rapidinho, 12 minutos, 15 minutos. São temas, a banalização da graça. Pensa bem, gente. Atual demais isso. Por que eu vou tornar sem efeito uma coisa que Deus me deu, que é a graça? Que é o meu corpo, que é o quê? Templo do Espírito Santo. Certa vez perguntaram para um homem, ele ganhou acho que 8 vezes consecutivo o melhor milho da região. O melhor milho, melhor plantador de milho, 8 vezes consecutivos. Perguntaram para ele, qual que é seu segredo? Ele falou assim, é porque eu dou das melhores sementes que eu tenho para os meus vizinhos. Aí a pessoa falou assim, como assim? O cara foi considerado o melhor plantador, ele colhe o milho dele de excelente qualidade durante 8 anos consecutivos, e ele dá a melhor semente para os vizinhos. Ele falou assim, porque o que poliniza o milho é o vento. Olha para vocês verem a decisão que esse homem tomou. Então eu dou semente boa para cá, e dou semente boa para cá. O vento traz daqui, o vento traz daqui. Aonde que cai a semente boa? Nele. Decida compartilhar com as pessoas o melhor que existe dentro de você de Cristo. Não fique calado, não. Decida compartilhar o que tem de melhor dentro de você. Você não está certo e errado, não. A partir de agora, faça isso. Compartilhe o que há de melhor dentro de você. Se é o louvor, se é um dom que você tem, compartilhe isso. Entenda que vem de Cristo. Se é a amizade, se é andar a companhia de alguém, compartilhe isso. Eu decidi nada, não quero saber de nada, porque Cristo está nisso. Ele compartilhou. Paulo fala que Deus nos deu o espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Adotar quer dizer abraçar. Sabia disso? Quando você adota uma ideia, sabe aquelas pessoas que adotamos a ideia, agora abraçamos a ideia. Adotar quer dizer abraçar. Por isso que abraçar é tão bom, irmãos. Irmãos, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E sabe quando que eu fui entender isso? Porque eu fiquei 25 anos praticamente com essa palavra martelando na minha cabeça. Não é porque você está com raiva de alguém, não. A pandemia veio, qual que foi uma das primeiras coisas que foi proibido? Ai, que dificuldade. Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Não sei que tempo você está vivendo. Não sei se o seu tempo agora é dar boas sementes para os seus vizinhos. Ame as pessoas. Decida ouvir delas o que você quer. Você quer ouvir fofoca? Então ande no meio de fofoqueiro. Uai. Mas é uma pergunta tão simples, você quer ir para o inferno? Eu faço essa pergunta aqui, na sua casa, você quer ir para o inferno? Pode responder, quer? Por que as suas atitudes te levam para o inferno? Misericórdia, porque não perdoa, não ama, não procura conhecer o Senhor. E aí? Misericórdia, irmão, que palavra esquisita. Uai, mas é a verdade.
O irmão um dia vivendo uma vida toda errada. Eu falo irmão porque com a moça, o relacionamento deles totalmente, sabe, fora, não estavam casados, vivendo. Aí falou comigo assim, não, eu estou tentando ganhar ela para Cristo. Não, e ela lá sentada comigo, conversando. Falei, olha, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, é que ela faz mal para você e você faz mal para ela. Aí a Ju até olhou para mim assim, com uma carinha assim de tristeza, né, porque eu falei isso. Chamei ele à parte no quarto, falei, deixa eu te falar uma coisa. Pastor não faz o que você está fazendo com essa ovelha, não. O que faz isso com a ovelha é lobo. Aí ele virou, ele tem um sotaque assim meio, não, pastor, que palavra dura, hein? Amo esse rapaz, mas não concordo com as atitudes dele. Eu decidi compartilhar a vida com as pessoas. Eu decidi compartilhar perdão, amor. Consigo 100%? Não. Mas eu vou lutando. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu vou procurando, vou para o alvo. Sabe? Consigo num dia? Não. Consigo em 2 dias? Não. Consigo em 3 dias? Não. Água mole em pedra dura, como é que fala? Né? Tanto bate até que fura. Vocês estão ensaiadinhos nisso aí. Não, esse versículo não tem, não. Podia ter, como disse a irmã, né? Como disse o irmão um dia para mim. Porque a família que permanece unida jamais será vencida. Ô, glória! Falei, irmão, essa palavra não tem na Bíblia, não. Ele falou assim, não, mas isso é impossível. Eu falei, não, não sou impossível, não, porque realmente é legal, né? Mas não está escrito aqui, irmãos. Você não sabe nem o que está escrito aqui, como é que você vai viver o que Deus deixou para você? O que é que você tem compartilhado com as pessoas? É alegria, é tristeza, é mau humor, é o evangelho? Terça-feira o pastor foi me levar em casa e nós reparamos num rapaz que vinha andando assim, sem uma perna, e me aproximei dele para conversar, e eu perguntava para ele as coisas, e ele falava comigo assim, não, porque Deus conhece o meu coração. E olhava para cima. E ele foi pensando a discutir umas coisas comigo, não, porque eu já fui em várias igrejas, e eu sei que Deus ele conhece o meu coração. E eu olhando fixamente para ele, para ver se... E ele olhando para cima, e falei, rapaz, sabe o que eu descobri na minha vida? Que Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. Deus abaixou. Deus desconfigurou para mim aquela visão tão celestial assim, que Deus está longe. E eu prefiro olhar nos seus olhos e dizer para você que Jesus Cristo te ama. E Ele é simples nas coisas que Ele fala. Paulo está falando isso aqui. Foi com uma linguagem simples que eu cheguei até vocês. Fazendo que as coisas do mundo, a sabedoria do mundo, os livros, as faculdades, as coisas do mundo não fizessem mais sentido, mas fizesse sentido o quê? O poder de Deus. É isso, irmãos. O resumo de tudo. É só isso. Aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você vai ver a diferença entre o justo e o injusto. Por quê? Você decidiu de manhãzinha cedo se levantar, ficar de pé diante de Deus e falar, Senhor, eu me rendo. Eu quero a Tua presença. Senhor, mas quem vai comigo, Jesus? É como se você tivesse assim, sabe? Não, beleza, o Senhor me chamou para pastorear uma igreja, o Senhor me chamou para fazer isso, para pregar. Quem que vai com a gente? Quem que vai no evangelismo amanhã de manhã? Quem que vai levar a gente? Quem que vai fazer? Eu não vou dizer para vocês que é fácil para mim muitas vezes isso, não, porque não é. Aí eu falo com o pastor Cláudio, pastor, e o gerador? Ele fala, meu filho, se precisar do gerador, tem gerador. Se não precisar, não tem. Não faz. Ai, lá dentro de mim vem uma... Ai, como assim não faz? A gente vai estar lá. Aí a gente aluga o gerador, chega lá, o gerador não funciona. E aí eu descubro que na minha frente foi alguém muito mais poderoso que a minha sabedoria, que a minha força de vontade, que a minha vontade.
Irá a minha presença contigo, Moisés. E o quê? Te dará descanso. Nada que é forçado, nada que sai do natural, vem de Deus, irmãos. Não é linguagem persuasiva, não é poder de sabedoria, não. É amor de verdade. É uma vida que foi entregue por você. Você pensa nisso sempre? Que alguém um dia deu a vida dele por você? Para que você hoje seja testemunho dele. Porque Paulo chegou aqui com o testemunho de Deus. Ou você está mais preocupado com o seu cargo, com o seu emprego, com quem você é? Aquela história, você sabe com quem que você está falando. Quem que é você diante de Deus? Eu sei quase tudo. Só você já falou o que precisava, quase, você não sabe tudo. Deus sabe tudo. Ele te ama. E o que é que Ele quer de você? Que pratiques a justiça. Ames a misericórdia. Isso aí, Valdineide. E andes humildemente. Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero compartilhar aquilo de melhor que está dentro de mim. Se for um ovo, compartilhe o ovo. Se for um objeto que você perdeu, compartilhe o objeto. Foi o quê? Se for uma moringa, compartilhe isso. Mas compartilhe de dentro com amor. Porque Deus amou o mundo. E esse mundo é você. É você que está na sua casa, é você que está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Ele amou? Amou para os cocos igual a gente ama? Gabriel, te amo tanto. Toninho, eu te amo. Mas é bom falar, é bom praticar esse amor. Ainda que ele seja insuficiente, é bom a gente praticar. Porque através dele você vê o amor de Deus. É através desse amor que você vê o amor de Deus. Um dia eu questionei isso para Deus. Por que a gente dá tanto amor e recebe tanto pouco amor às vezes? Por que a gente abraça tanto e é tão pouco abraçado? E é interessante que naquela semana um irmão me procurou e falou assim: Toninho, eu tive um sonho com você essa noite. E foi muito interessante, porque eu passei por você ali na porta e você estava reclinado no peito de um irmão, abraçado com ele. E eu entrei, e depois que eu entrei, eu parei na metade do corredor e pensei assim: mas que irmão que é mais alto que o Toninho está abraçado no peito dele? E ele disse para mim assim: quando eu virei, tinha uma luz brilhante do seu lado, e eu vi que você estava no peito de Jesus. Irmãos, ele teve um sonho fabuloso, porque ele viu uma luz, né? Aquela coisa toda. Mas eu tive uma revelação de Deus para mim. Quando eu te abraço, eu abraço o Senhor. Quando eu reconheço Cristo em você, eu estou sendo abençoado por Ele. Então, se eu te abraço, é por minha causa, não por você. E deixar de abraçar foi um sacrifício para mim. Mas foi um ensinamento para a gente aprender a valorizar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O que a gente pode decidir e o que a gente pode não decidir. Eu posso até ouvir, não quer dizer que eu concorde, mas eu preciso decidir primeiro no meu coração. Aqui dentro primeiro, precisa haver uma decisão. Eu quero seguir a Cristo. Vem. Vem e segue-me. As mensagens não são isoladas, sabe, irmãos? O que um fala não é diferente do que o outro fala, não. A gente precisa disso, precisa de uma concordância. E não há lugar melhor para você comprovar a concordância do que aqui, ó. Então, se isso concorda, é de Deus. Não há nada que possa sair daqui que não seja para nos abençoar. Não estou dizendo da letra, porque a letra o que ela faz? Mata, mas o Espírito vivifica. Tenha o discernimento do Espírito Santo.
Tenha do seu lado aquele que pode realmente compartilhar sementes boas com você. Ande com pessoas que amem a Cristo. Se misture com elas para falar de Cristo. Se misture. Veja bem o que eu estou dizendo. Cuidado, para você não banalizar as coisas. Cuidado para você não se misturar demais e as pessoas não reconhecerem mais quem é o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não se torne melhor do que as pessoas. Ah, eu tenho Jesus e você não tem. Aquele que está em pé, o que, irmãos? Por favor. E para a gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Irmãos, a palavra precisa ser viva na sua vida. Ah, ela é muito viva. Estou vendo, só não é eficaz, porque, né? O que adianta isso? O sacrifício foi no seu lugar. Foi no meu lugar. Adianta vir aqui à igreja, ficar aqui na bênção, botar o pé ali para fora e viver um outro estilo de vida? Não tomou decisão. Aonde você for, leve essa marca, essa semente dentro de você para os outros. Para que os outros também deem bom fruto através de você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Para quê, irmãos? Ele me escolheu para fazer parte de uma igreja cheia, de uma igreja grande, de uma igreja famosa? Não. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Se possível, regue as plantinhas. Irmãos, nos últimos tempos eu aprendi a amar as plantas que Deus fez. A ver o brilho de uma folha de uma planta. A ver uma planta de manhã morta, sem água. Você joga um pouquinho de água de tarde, ela já está em pé de novo. Misericórdia de Deus. Que quantas vezes eu caí, a música fala. E o Senhor me levantou. Mas pode ser que de tarde eu tropece. O que me garante o sucesso nesse mundo, irmãos? Nada. Por isso nada decidi saber entre vós. O que garante a minha vida cheia da presença de Deus? É eu buscar. É eu querer. A minha vontade. E é tão natural que Jesus fala: Pai, não é nada do que nós já passamos. Cumpre a tua vontade. Cumpre a tua vontade. Se você quer decidir, se você quer realmente ser cheio da presença de Deus, a minha oração hoje de manhã, antes de vir para cá: Senhor, que todas as pessoas que estiverem ali possam receber disso que está queimando no meu coração. Possam ser cheias desse desejo de decidir sempre por aquilo que o Senhor quer para nós de melhor. Que as pessoas que estiverem ali possam entender que o Senhor tem o melhor para nós. Não é o que é bom, não é o que você quer, não é o que está acontecendo com todo mundo, é o que Deus tem de melhor para você. Pode ser um ovo, pode ser uma ferramenta que você vai encontrar, mas é o melhor de Deus para você. Levanta suas mãos para o céu. Fecha os seus olhos. Fecha a porta do seu quarto. Entra no teu quarto em secreto e pede ao teu Pai que em secreto te ouve. E Ele vai te ouvir. Fecha a porta da sua casa agora, fecha os olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.
Deixa o Senhor falar com você, amado, amada do Senhor. Decida por Cristo. Você que está na sua casa, decida por Cristo. Decida por se render, abrir o seu coração de uma vez por todas e falar: Senhor, quantos anos eu te sirvo na igreja, eu te sirvo, mas eu não me rendi ainda. Eu escolho me render. Pai, queremos a Tua presença, Senhor. Clamamos ao Teu Espírito, Papai, que visite o nosso coração agora, Deus, e derrame sobre nós, Deus, a Tua vontade, Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo.